Olá, alunos, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula da terceira série do ensino médio. E o nosso assunto hoje, nós vamos falar sobre o reino dos seres vivos. Nas aulas passadas, nós falamos então sobre introduções iniciais em relação à classificação dos seres vivos, né? Nós falamos também aí sobre a questão dos vírus, né? Que é um grupo sem reino, que na verdade não tem um reino específico porque eles não têm vida, não fazem parte também da teoria celular. E hoje nós vamos trabalhar aí os reinos dos seres vivos. Vamos passar aí por geral como se dá essa classificação dos reinos biológicos. Para falar de classificação dos reinos biológicos, nós temos que lembrar de uma pessoa chamada de Robert Whittaker. Ele é um biólogo, botânico e ecologista norte-americano que em 1969 propôs a classificação dos organismos em 5 reinos, que é a classificação atualmente adotada. São 5 reinos que se diferenciam pelo tipo de nutrição do ser vivo e pela organização de suas células. São ele o reino Monera, que são os procariotas, o reino Protista, que são os eucariotes unicelulares, que inclui os protozoários, que não têm parede celular, e as algas com parede celular. Tem o reino Fungi, eucariotas aclorofilados, o reino Plantae, que são os vegetais, e o reino Animalia, que inclui então os animais. Então, para chegar até 5 reinos, antes teve uma história. Essa história veio desde lá de Platão, Aristóteles, que classificava aí somente reino animal e reino vegetal. Depois foram vendo que alguns animais não se classificavam entre animal e planta, por exemplo, as algas. Antes as algas eram colocadas como plantas, mas depois viram que ela tinha um próprio reino. Então, atualmente, nós utilizamos aí a classificação de Whittaker, que coloca então 5 reinos básicos dos seres vivos. Bom, então organizando isso aí, nós temos aí, então essa divisão de 5 reinos. O primeiro a surgir foi o reino Monera, depois pelo surgimento, pela questão evolutiva, veio o reino Protista, depois veio o reino Fungi, justamente quase igual com o reino vegetal, e aí por último vem o reino Animal. E aí nós podemos classificar em relação à organização celular. Como organização procarionte, nós temos o reino Monera, que inclui bactérias, que nesse caso eles pertencem às células procarionte, que são células mais antigas, que são as primeiras. E aí nós temos a organização de célula eucarionte, que aí nós temos o reino vegetal, o reino animal, o reino fungi, que são todos com células organizadas, são todos aí com uma classificação mais atual. Bom, vamos falar então primeiro do reino Monera. O reino Monera são seres unicelulares formados por uma única célula, que são células procariontes, células sem núcleo organizado, o tipo mais simples de célula existente. São as bactérias e as algas cianofícias ou cianobactérias, chamadas de algas azuis, antes consideradas vegetais primitivos. Então nós temos aí a organização de algumas bactérias, As bactérias podem apresentar diversos formatos, entre o formato de cocos, de bacilos, de espirilos. Nós temos também colônias de streptococcus, nós temos aí estafilococos, diplococos, são vários tipos que tem. Nós teremos uma aula específica só para falar do reino Monera e suas doenças, Então, o reino Monera pertence então à classificação procarionte, porque nesse caso são os seres mais antigos, que têm uma organização celular bastante pequena, incluindo então a pobreza de membranas. E aí nós temos aí como representantes cianofícias, bactérias, e outros representantes. Agora nós temos aí o reino Protista. O reino Protista são seres unicelulares ou pluricelulares, eucariontes, que possuem núcleo individualizado. Seu material genético está organizado nos cromossomos dentro do núcleo, representados por protozoários como a ameba, o tripanossomo, causador do mal de Chagas, o plasmódio, o agente causador da malária. Até a metade do século XX eram considerados animais primitivos e algas unicelulares e pluricelulares. Então, quando se fala-se de reino protista, tem 2 divisões, tem algas e protozoários. Falando então das algas, a gente sabe primeiro que as algas antigamente elas eram incluídas no reino vegetal, mas aí vimos que a constituição das algas elas são completamente diferente. Então foi colocado num próprio reino que é chamado reino protista, que inclui então todos os tipos de algas, que são seres que são autótrofos, que produzem aí seu próprio alimento. Nisso a gente vai falar um pouco mais à frente em outras aulas. E tem também os protozoários. Os protozoários, a maioria deles causa doença,
Por exemplo, a doença de Chagas, né, que é causada pelo Trypanosoma cruzi, que aí nesse caso ele pode causar uma doença que vai se desenvolver basicamente no coração. Tem a malária também, que também é causada por um protozoário, que é uma doença do tipo muito mais emergente no Brasil e já existe há muito tempo, né? Então, todos eles causam doenças. Bom, nós temos aí como exemplo a Giardia lambia, causador da giardíase, nós temos aí o plasmódio, causador da malária, todos eles são exemplos aí de causadores de doenças. A doença de Chagas, nós temos o Trypanosoma e também nós temos o Toxoplasma gondii, que é o causador da toxoplasmose. Então, tanto a giardíase como a malária e a doença de Chagas e a toxoplasmose são doenças causadas por protozoários. Isso nós veremos um pouco mais à frente quando tratarmos aí dos protozoários. E aí nós temos o outro reino, que é chamado reino fungi, que são seres eucarióticos, unicelulares e pluricelulares. Já foram classificados como vegetais, mas sua membrana possui quitina, molécula típica dos insetos, e que não se encontra entre as plantas. São heterotróficos, não produzem seu próprio alimento, por não possuírem clorofila. Tem como representantes as leveduras, o mofo e os cogumelos. Para falar do reino fungi é necessário uma aula específica para falar só dos fungos, mas brevemente nós sabemos que os fungos eles são heterotrófos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento, como os seres autótrofos. Na verdade, eles são heterotrófos por absorção, eles vão absorvendo aquele outro alimento que está lá. Por exemplo, o mofo do pão. Quando você compra pão um dia e deixa ele aberto, né, e deixa de um dia para dois, você pode observar que 2 dias depois ele está com um mofozinho lá naquela região. Esse mofo, na verdade, é o fungo. Ele está lá absorvendo aquele alimento. Então, ele é um heterotrófico por absorção. Não só o mofo, como também tem cogumelos, que é utilizado aí na alimentação, né? Tem aqueles orelhas de pau, que é geralmente encontrado em muros de casas, né? Que é encontrado também em outros vegetais. E outros fungos que fazem associação com outros seres vivos, como por exemplo os protozoários. Então pode existir esse tipo de associação. As leveduras também, que são capazes aí também de fermentar muitos alimentos. Existe também aí a questão dos lactobacilos. Todos eles aí são representantes que fazem parte do reino fungi. E nós temos então o reino animalia, né? Ou chamado de reino dos animais. São organismos multicelulares e heterotróficos, não produzem seu próprio alimento, englobam desde as esponjas marinhas até o homem, cujo nome científico é Homo sapiens. Para falar de reino animalia, a gente fala também no reino metazoa, que é a mesma coisa, tá? Reino metazoa e reino animalia é a mesma coisa, que são animais pluricelulares, eucarióticos, mas são heterotrófos e dependem de outros seres vivos para se alimentar. Então nós temos aí diversos exemplos, como o peixe, o pinguim, o jabuti, a onça, todos, inclusive o homem, todos nós somos considerados animais. Isso porque os animais, ele é um reino que está muito mais evoluído em relação aos outros, devido a algumas atividades vitais, né? Fisiologia de algumas coisas, por exemplo, o sistema digestório, respiratório, né? Então, tudo isso funciona em um indivíduo único. Então, os animais também eles são distribuídos em filos. Quando se fala, por exemplo, dos peixes, tem um filo só para eles, né? Uma classe dos peixes, a classe dos mamíferos, das aves, toda essa classe separada, nós vamos estudar isso separadamente. Então, cada um com a sua forma de trabalhar. E por último, nós temos aí o reino plâncton, que são vegetais desde as algas verdes até as plantas superiores. Caracteriza-se por terem células revestidas por uma membrana de celulose e por serem autótrofas. Sintetizam seu próprio alimento pela fotossíntese. Existem cerca de 400 mil espécies de vegetais classificadas. Então, se a gente for falar do reino plâncton, nós vamos falar de uma imensidade de plantas que existem, né? Desde bromélias, eucaliptos, flores. Nós temos a divisão aí tanto de briófitas, pteridófitas, tem também as angiospermas, as gimnospermas, nós temos as monocotiledôneas, as dicotiledôneas. Então a classificação para o reino plâncton é muito ampla. E a gente sabe que no Brasil nós temos aí o nosso bioma, que é a floresta amazônica, né? Que aí esses tempos também vem aí sofrendo diversos tipos de queimadas, né, derrubada de madeira, que isso aí influencia, né, para a nossa conservação, ela está diminuída.
Isso diminui a nossa biodiversidade, principalmente quando se fala de fauna e flora. Fauna dos animais, flora das plantas. Bom, agora já que nós chegamos até aqui, nós vamos fazer uma revisão geral sobre os reinos. Então nós temos 5 reinos: o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Planta e o reino Animalia. O reino Animalia inclui todos os animais. O reino Planta inclui todos os vegetais. O reino Fungi inclui somente os fungos. O reino Protista inclui protozoários e certas algas. O reino Monera inclui bactérias e algas azuis, cada um com sua característica própria. Algumas parecidas, porque tem a questão evolutiva, mas outras têm características mais exclusivas. Bom, agora vamos para o exercício, vamos ver o que nós aprendemos até aqui durante essa aula sobre os reinos. Questão 1. Os vírus são organismos vivos bastante peculiares, não apresentando, por exemplo, células e metabolismo próprio. Analisando a classificação dos seres vivos em 5 reinos, em qual deles podemos incluir os vírus? Vamos lá, será que você lembra? Letra A, Monera. B, Protista. C, Fungi. D, Plantae. Ou nenhum dos 5 reinos? Então, a resposta certa é letra E. Então, os vírus eles não fazem parte de nenhum reino, porque os vírus eles não contêm vida. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Questão número 2. De acordo com a classificação dos seres vivos, em 5 reinos, os organismos procariontes são classificados em qual deles? Letra A, Monera. B, Protista. C, Fungi. D, Plantae. Ou E, Animalia? E aí a nossa resposta é letra A. Então, quando se fala-se de reino Monera, que são, nesse caso aí, eles são considerados os primórdios. São células procariontes, são células mais primitivas, são aquelas que têm pobreza de membranas. Então, nós estamos falando aí do reino Monera. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. Para mais informações, acesse a nossa plataforma Eduque e nos encontramos aqui na próxima aula. Muito obrigado.